Vamos ver se entrou. Deve ter um delay dele, né? Começou? Aqui no meu ainda não chegou, não. Já começou. Irene, eu estou te vendo. Sim, agora eu também estou te vendo, mas assim, no Facebook não está transmitindo. Entendeu? Nem o sinalzinho aqui, aquele sinalzinho para transmitir. Agora está aqui, Irene. Já começou, sim. Começou? Sim. Já está no ar. O pessoal já está falando aí que está no ar. Ah, que beleza. Olha, então eu já vou falando aqui porque eu mesmo não estou vendo. Eu mesmo não estou vendo. Eu não estou conseguindo assistir a mim mesmo na página do Facebook. Mas, vou dar já vi. Que bom, já achei. Já achei aqui. Só falta eu agora acessar. Já temos 9 pessoas assistindo. Tá bonito, hein, Caio? Que coisa linda, né? Bom, agora eu vou sair daqui da chamada e vou começar a nossa transmissão propriamente dita. Bom, faz de conta que começou agora, tá, gente? Meu querido Caio, que prazer te encontrar de novo. Você sabe que nós nos conhecemos lá na sua terra, em Belo Horizonte. Eu sempre te ouvia falar de você. Mas lá na sua terra, meus olhos o viram, né? E foi um prazer muito grande saber do seu trabalho. Já acompanho o seu trabalho na Rede Fale de Belo Horizonte e tenho visto que você tem se dedicado a essa maneira de cuidar da obra de Deus, da relação da igreja e até mesmo da missão da igreja no mundo de uma forma muito peculiar, diferenciada desse cenário gospel evangélico que a gente vem assistindo no Brasil na sua maioria, não na sua totalidade, graças a Deus. A gente descobre que existe vida inteligente, apesar dessa igreja evangélica que ocupou a mídia. E a gente fica feliz por isso, porque a gente sente que não está sozinho, né? A gente que faz um trabalho aqui no Rio de Janeiro, aqui em Niterói, né? Voltado para a mesma ênfase que você tem, a gente fica feliz de saber que em algum lugar do Brasil, nas cidades, existem pessoas preocupadas em fazer com que a mensagem do Evangelho alcance pessoas no mundo todo. E você está de parabéns quanto a isso, ok? Eu queria dizer para os nossos ouvintes, já temos 12 pessoas nos acompanhando, eu queria dizer para os nossos ouvintes que nós pensamos nessa live, ou nessa roda de conversa, não gosto de usar esses nomes ingleses, não, mas nossa roda de conversa, ela já acontecia presencialmente. Então, no mês de março, tivemos que cancelar a nossa roda de conversa de março, porque ela já tinha começado a quarentena e já tínhamos sido recomendados a suspender todas as atividades do nosso grupo de Fé e Política. O grupo Fé e Política Reflexões nasceu a partir da ideia de um pastor lá de Resende, que é o pastor João Batista Pinheiro, que está nos acompanhando. Então, nosso abraço aí para o João Pinheiro, né? E nós começamos, então, a nos reunir a partir de debates logo na proximidade do segundo turno da eleição de 2018. Eu me lembro que eu liguei para o pastor Aguinaldo, da Igreja Batista da Esperança, né?
o Agnaldo está nos ouvindo, ele não vai me deixar mentir sozinho, né? Então, eu liguei para ele para marcar a primeira roda de conversa exatamente na véspera da eleição. A roda de conversa foi no sábado, a eleição foi no domingo. E estava naquele burburinho, né, de disputa ideológica, nas fragmentações de discussão. E o Agnaldo aceitou com muita boa vontade, acolheu ali a gente e abriu as portas da igreja. Então, as nossas rodas de conversa vêm se realizando ali na Igreja Batista da Esperança, no centro do Rio de Janeiro, ali perto da Praça Mauá. E nós já fizemos algumas tentativas de avanço, né? Como, por exemplo, o congresso do ano passado, no final do mês de outubro, começo de novembro, e foi uma bênção, foi muito proveitoso, as pessoas gostaram muito, foi muito bem acolhido, muito bem recebido. E estamos querendo, neste ano, retomar as atividades formativas que nos propusemos a fazer desde o começo. A ideia é exatamente essa, nós levantarmos questões que inquietam a igreja, a comunidade evangélica da nossa cidade, do nosso estado e até do Brasil, porque as rodas são transmitidas online. Então, nós levantamos as questões e convidamos pessoas que estão ocupadas com aquele tema. Por exemplo, já discutimos sobre decolonialidade, já discutimos sobre questão indígena, já discutimos sobre questão de gênero, já discutimos sobre a questão da relação entre fé e política. Então, vários temas foram já tratados e nós temos reunido um grupo interessante de pessoas que já nos acompanham, já nesses quase 2 anos de trajetória, junto com o pastor João, eu e o Agnaldo e outros pastores e irmãos, né, que nos acompanham nessa jornada. Eu fico feliz por isso, porque parece que o Grupo Fé e Política, aqui no Rio de Janeiro, funciona como um sopro para aliviar a nossa tensão. E os irmãos e amigos que têm vindo, né, para nós, para nos acompanhar, têm sido assim, muito encorajadores. Quando nós temos irmãos que não medem esforços, como a doutora Ilva, por exemplo, o Antônio Cias, o Cacau, o pastor Levi, lá de Niterói, que nem todos eles têm a mesma abordagem ideológica. Alguns são de esquerda, alguns são de direita, alguns até já frequentaram o nosso grupo, que eram bolsomínios, aí, entre aspas, né? Que eram apoiadores viscerais desse governo. Imagina a gente ter que conviver nessa realidade e sermos capazes de construir um diálogo em que todos nós pudéssemos sair dos nossos encontros mais fortalecidos, mais esclarecidos, pessoas com uma visão maior da nossa realidade. Então, quando chegou agora, né, já começamos 2020, já com os nossos planos, com tudo organizado, fizemos agenda, e aí veio a quarentena. Então, nós ficamos sem condições de dar prosseguimento. E aí alguém lá no grupo do Twitter, alguém deu a sugestão de fazermos uma roda de conversa online. Essa ideia veio do Twitter. E aí nós ficamos estudando, querendo aprender, porque a gente está fazendo isso para a igreja também, né? A igreja está vivendo, nós usamos vários recursos para nos comunicarmos com os nossos irmãos da igreja através da internet, com aplicativos, com instrumentos de comunicação novos, né? Novas tecnologias que eu não conhecia propriamente, que eu não sabia lidar. E aí eu tive que desenvolver essas tecnologias, desenvolver como trabalhar com elas. E acho que é isso que está acontecendo com todos os pastores também que estão passando por isso, né? Hoje de manhã mesmo conversei com o Agnaldo sobre como a gente pode usar um recurso que eu aprendi. Aí
quando eu conversei com você, eu estava preocupadíssimo sobre como iríamos transmitir essa nossa roda de conversa, e quando você deu a ideia desse aplicativo, eu achei maravilhoso. Achei que se eu fosse pentecostal aqui, eu teria dado um glória, né, dizendo que é de Deus, foi unção, você foi ungido por Deus, né? Deus te usou para mandar uma mensagem dos céus para a gente conseguir fazer essa live. E eu fico agradecido também por isso. Para eu terminar essa minha apresentação do que é o Grupo Fé e Política, porque há pessoas que estão entrando agora que não conhecem o nosso grupo. Inclusive, muitas pessoas que pediram para entrar no grupo hoje, como o Cláudio, lá de Rio das Ostras, que está aí nos assistindo, como outras pessoas que estão aí nos vendo pela primeira vez, olhando a nossa cara, tentando saber quem nós somos, né? Estou vendo aqui o Fábio também, o Fábio Xavier, que é um ajudador lá de Duque de Caxias. Então, a gente aproveita esse momento para dizer quem nós somos, o que nós estamos fazendo e o que nós pretendemos fazer daqui por diante. Bem, gente, eu convidei o Caio, para a gente trazer para a nossa reflexão uma avaliação crítica da realidade que estamos vivendo. Eu vou passar a palavra ao Caio, e ele, então, vai ficar à vontade para se comunicar durante 20 minutos conosco. Ele vai ser o nosso orador durante 20 minutos. Eu vou contar aqui no tempo, tem um cronômetro aqui, tá, Caio? Eu vou contar direitinho, aí, enquanto faltar 5 minutos, eu vou fazer um sinalzinho para você com a minha mão, sinal que acendeu o sinal verde para você. Quando faltar 1 minuto, eu vou colocar o dedinho, né? Acho que eu tenho que botar o dedinho no lugar, onde é que é o dedinho? Aqui. 1 minuto, você terá que terminar as suas conclusões e chegar ao final. Quando chegar ao 0, aí é hora de você encerrar. Claro que eu não vou cortar você, não vou deixar você no mute, eu vou respeitar a sua consideração final, tá bom? Não é nada assim rigoroso, mas para a gente aproveitar bem. E os nossos queridos que estão nos acompanhando, você tem aí do lado, no Facebook, né, no seu Facebook, a parte de comentários. Você pode fazer comentários. Enquanto o Caio estiver falando, aqueles comentários que eu achar mais relevantes, eu vou trazer para dentro da nossa tela, tá bom? E aí, claro, não é para atrapalhar o Caio, não, é para ajudar mesmo a gente a ficar pensando, tornar a participação mais interativa. Quando o Caio terminar, eu vou fazer perguntas ao Caio, eu vou ter um tempo de perguntas e respostas. Eu vou fazer as primeiras e os irmãos e amigos, as pessoas que estão nos acompanhando, podem fazer as suas perguntas no comentário. Caio, me dá licença de fazer uma coisa. Minha esposa está me assistindo. Nós estamos há 3 dias sem nos vermos, porque ela foi atender a família que está com um problema de saúde na casa do irmão e ela não está podendo vir para casa, e aí eu estou nessa quarentena aí também de isolamento da esposa. Eu estou assim muito, muito para baixo. Se você me vê, cara, muito triste, é a saudade da esposa mesmo. Então, minha querida Solange, um beijo para você. Como você me pediu, está aí atendido, tá bom? Vamos passar, então, a palavra ao Caio. Caio, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, Irene, eu quero agradecer o convite, né? Eu acho que é fundamental, que, sim, nesse momento que a gente tem vivido da vida brasileira, da própria igreja também, né? A gente poder pensar, fazer algumas análises. Claro que nenhuma análise esgota, né? Uma live não esgota a dimensão da complexidade que a gente tem vivido hoje. Contudo, eu creio que a gente pode trazer algumas luzes, né? Assim, especialmente depois desse momento de jejum que o Brasil teve, a gente talvez espera que as pessoas estejam um pouco mais aliviadas, né, um pouco mais espiritualizadas, né, depois de toda essa discussão sobre jejum, né. Bom, em primeiro lugar, Irene, eu acho que o que é fundamental para que a gente
faço uma análise de conjuntura do país, né, e da própria igreja, reconhecer da onde foi que a gente chegou nesse momento, né, que é um momento muito peculiar, não apenas no Brasil, mas no mundo, né, toda essa questão da pandemia, toda essa questão do coronavírus, né, do como que isso, como, até onde, que caminho nós trilhamos para chegar nesse contexto atual do qual nós estamos envolvidos, e de alguma forma também estamos assustados, né? Estamos muito preocupados com o que tem acontecido não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, né? Mas pensando especialmente no contexto brasileiro, né, e aí relacionando a questão desse contexto nacional com o que nós temos vivido, é preciso lembrar que em 2018 nós temos um momento que é fulcral para que a gente compreenda essa realidade, né, esse caminho, né, que a gente tem percorrido nesses últimos anos, que é a eleição do Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República. Para mim, é muito claro que a eleição de 2018 ela foi uma eleição muito sui generis, ela foi uma eleição peculiar. E especialmente ela é peculiar porque talvez nunca, as questões de cunho moral, né, se transformaram tão importantes no debate político, né? Mais do que isso, né? Parece que a eleição que nós tivemos em 2018 quase que foi uma espécie de grande debate nacional a partir dos temas relacionados à questão de gênero e à questão da homossexualidade, né? Então, como se a gente tivesse tido toda a eleição tivesse voltada para a suposta defesa da família, né? A família está ameaçada. Nesse sentido, você encontra um candidato que, em tese, né, personifica um discurso moralista, que é o discurso do presidente Bolsonaro, que é um discurso que é construído ao longo do tempo, tentando se aproximar desse mundo evangélico, né? Ele, embora não seja evangélico, ele se batizou nas águas do Rio Jordão, ele fez todo um caminho para chegar a construir essa identidade, né, de alguém profundamente religioso, profundamente ligado às bases evangélicas, né? E o Brasil, as eleições se tornam basicamente um plebiscito sobre questões de fundo moral, sobre as questões do feminismo, sobre as questões, né, sobre os direitos homoafetivos. E foi nesse sentido que essa campanha se mobilizou. Por exemplo, quem assistiu o primeiro debate em 2018 sabe muito bem que o candidato Jair Messias Bolsonaro disse, na sua primeira fala, ele disse que não importava, que ele já tinha conversado com empresários e o Brasil precisava decidir se os trabalhadores teriam direito ou teriam emprego. Essa foi a fala do presidente, correto? E isso não causou nenhum susto. Isso não causa nenhum susto, porque a eleição estava tão voltada para as questões de fundo moral, né, que grande parte dessa agenda ultraliberal de desmonte do Estado, de desmonte de direitos sociais, né, ela parece que passa batido pelo volume de tensões que são causadas, né? São produzidas em torno das questões da suposta defesa da família, que, em tese, estaria ameaçada. Esse é o cerne da campanha do hoje presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa campanha, ela teve como efeito mobilizar as bases do mundo evangélico. Mobilizou o mundo evangélico. E você tem como talvez o grupo religioso que deu mais suporte às eleições do Bolsonaro, os evangélicos. Grande parte da massa evangélica, grande parte das lideranças evangélicas apoiam a candidatura do Bolsonaro. Até aí eu não estou falando nada de novo.
O que é importante entender nesse complexo de apoios dos evangélicos? É que, mesmo nesses apoios, eles acontecem por diversas possibilidades, né? Diversas perspectivas, né? A primeira perspectiva que a gente percebe é de que a gente sabe muito bem, especialmente entre pentecostais e neopentecostais de igrejas solidificadas, é de que essas igrejas, elas costumam ter uma postura muito pragmática em relação às eleições. Né? Se ganhasse o Ciro, se ganhasse o Haddad, se ganhasse Marina, provavelmente grande parte desse grupo evangélico estaria apoiando o governo, como foi no passado. Você percebe que existe um determinado grupo evangélico que, independente de qual seja o governo, esse grupo estará dando apoio. Né? Por outro lado, nós temos, né, grupos que são literalmente grupos que têm uma agenda evangélica muito vinculada à nova direita cristã. Essa nova direita cristã que tem uma agenda extremamente ultraliberal, do ponto de vista econômico, inclusive, né? E diferente da bancada evangélica, porque quando a gente olha para a bancada evangélica no Brasil, ela é uma bancada profundamente, ela é uma espécie de baixo clero. Né? A bancada evangélica funciona como baixo clero. E como que funciona o baixo clero? O baixo clero funciona por determinados grupos de parlamentares que não pensam o país, eles têm projetos pessoais, eles não têm uma perspectiva de pensar as questões nacionais, e, em grande medida, essa bancada evangélica é justamente esse grupo que tem mais esse perfil pragmático. Né? Nesse sentido, também você tem, por outro lado, algo que a gente demorou a perceber esse crescimento, que são grupos que se baseiam no neofundamentalismo importado dos Estados Unidos. Você tem grupos com uma agenda política, um discurso político muito aberto para fazer uma espécie de discurso que se pareça com o discurso da nova direita cristã americana. Inclusive do ponto de vista econômico, inclusive dando base bíblica para o Estado mínimo, inclusive dando base bíblica para políticas de diminuição de direitos. Então, você vai encontrar esses grupos também. Né? É interessante que quando a gente pensa o governo, todo governo, quando entra no Brasil, por mais difícil que seja a campanha, todo governo ele consegue ter no primeiro ano um certo respiro. Quando um presidente, quando ele é muito esperto, né, ele tenta fazer grande parte da sua agenda logo no primeiro ano, porque no primeiro ano as pessoas tendem a ter uma certa confiança, né, tendem a dar uma colher de chá para esse mandatário. O que acontece, né? A grande questão hoje é de que nós encontramos nesse período do Brasil, onde já no segundo ano de mandato, o governo Jair Messias Bolsonaro tem perdido apoio por conta de uma série de questões e crises que o próprio governo causa, né? Pelas falas dos seus filhos. Essa semana, por exemplo, saiu a fala desastrada do filho atacando a China novamente. Né? Você tem as falas de alguns ministros que colocam, né, o governo em curto-circuito com o Congresso, com o STF, com a Justiça. Né? Você tem fala de ministro que defende que a Terra é plana. Né? Você tem fala de ministro que por exemplo, não tem o menor tato para lidar com as questões relacionadas ao mundo da educação. Obviamente que isso tem um custo político. E o que a gente percebe cada vez mais no mundo evangélico, especialmente quando a gente enfrenta essa crise do coronavírus? São grupos evangélicos que estão desembarcando do governo.
você tem grupos evangélicos que estão desembarcando do governo. Alguém acaba de fazer uma pergunta, falar sobre o pastor neocalvinista que abandonou o governo. Aqui está o resultado, né? Principal. E eu acho que o que é interessante disso tudo, né, é de que o governo começa a ter as suas primeiras defecções no mundo evangélico, né? Para mais do que isso, nesse campo evangélico, quando a gente situa o campo evangélico, você tem as pessoas que aderiram ao governo Bolsonaro, você tem os famosos isentões, aqueles que ficam em cima do muro, e você tem os evangélicos progressistas, né? Você vai encontrar grupos como a Frente de Evangélicos, né? Vários outros grupos que, desde o início, sempre fizeram oposição às falas do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nesse sentido, o que a gente também percebe é de que, além das defecções que esse governo tem acontecido nesse governo, você percebe que esse grupo de pastores que geralmente não se posiciona, começam a se posicionar. Então, o quadro que nós tínhamos no início de 2019, de quase que total adesão do mundo evangélico, né, e de uma oposição evangélica muito tímida, especialmente dos evangélicos progressistas, você percebe que já não é a mesma. Você percebe que já existe uma fragilização desse governo Bolsonaro frente aos evangélicos, né? E você, obviamente, encontra lideranças, como é o caso do Silas Malafaia, que já se coloca, né, ainda como um fiel escudeiro, mas ele o faz, possivelmente, porque ele apostou tanto nesse governo que não tem mais como ele voltar atrás. Porque ele já assumiu de tal maneira um apoio ao governo que voltar atrás é muito difícil para ele. O ônus, talvez político, para pastores como Silas Malafaia e alguns outros, é muito caro se eles saírem agora, né? Porque eles foram tão longe, que não tem mais como romper sem causar algum prejuízo à própria imagem pessoal deles, né? Para suas ovelhas, especialmente. O que eu vejo nesse contexto? E aí eu fiz mais ou menos uma análise, né, de cunho mais sociológica, mas eu gostaria também de pensar um pouco, de tirar o chapéu da sociologia e usar um pouco do chapéu da teologia, né? Em primeiro lugar, coronavírus é um mal que tem ceifado vidas, tem destruído, né, tem destruído com a vida de muita gente, né? Contudo, o coronavírus tem funcionado como uma espécie de profeta desse sistema, desvelando as agendas desse sistema. Por exemplo, ontem o governo de Jair Messias Bolsonaro propôs, né, convocou o jejum, né? Muita gente fez jejum, esquecendo-se, né, de que já tem muita gente fazendo jejum compulsório, porque o governo se negou a tomar medidas rápidas para os trabalhadores autônomos. Então, o que também a gente percebe nesse processo é que o coronavírus, ele também interroga a nossa fé, interroga a fé dos evangélicos no Brasil. E desvela a agenda dos pastores que querem, a todo custo, que as pessoas voltem para os templos, mesmo sabendo do potencial ameaçador de grande contaminação, muito provavelmente porque esses pastores que transformaram as suas igrejas em uma espécie de empresa, esses pastores, eles não sabem o que é capital de giro, porque muitos deles vivem de forma anababesca. E então, eles, nas empresas de fé deles, eles não sabem o que é capital de giro, porque eles sempre tosquiaram as ovelhas deles até o talo.
Com o fim dos cultos, eles estão arrancando os cabelos. Por outro lado, o que nós vemos na igreja evangélica é o vergonhoso desconhecimento de disciplinas espirituais. Quando eu penso hoje na igreja, Irênio, eu fico pensando quem é capaz de imaginar que uma disciplina espiritual tão importante para a tradição da igreja, como é o caso do jejum, é percebida por grande parte dos evangélicos como uma forma de você encontrar, de você mercadejar com Deus para que Deus cumpra as nossas vontades. Né? Se nós jejuarmos, Deus vai proteger as nossas comunidades. Esquecendo que a prática do jejum é uma prática pedagógica, para que nós cristãos, aprendamos o que é fome e o que as pessoas que passam fome sofrem na prática. O jejum é uma disciplina espiritual que deve levar a cada um de nós, cristãos, a perceber a dimensão da miséria, da exclusão. Por isso que Isaías 58, o profeta afirma que o jejum que agrada a Deus é o jejum que está profundamente conectado com a dor e com o sofrimento daqueles que são marginalizados. Contudo, parece que a nossa formação religiosa nas igrejas fez com que uma disciplina espiritual como o jejum simplesmente se tornasse uma espécie de ritual onde nós buscamos alguns benefícios para manipular o sagrado. Essa que é a grande tragédia que esse momento do coronavírus traz para a igreja. Né? Essa é a grande tragédia de uma igreja que jura que está jejuando para o Deus Jeová, mas está jejuando para o Deus mercado. Essa é a tragédia que a gente tem vivenciado no Brasil, né, de uma espiritualidade que precisa ser inquirida. Precisa ser inquirida, sim. Pessoas que se dizem amantes de Deus, mas são incapazes do exercício da solidariedade. Uma espiritualidade e uma prática de disciplina espiritual, de louvor, de adoração, que não me leva a ser mais solidário, a amar mais, a lutar pela justiça, a defender a causa dos trabalhadores, a compreender a incongruência de um governo que, enquanto xuxa de dinheiro os bancos, deixa os trabalhadores sem nenhum tipo de benefício, isso faz nos questionar que tipo de espiritualidade está sendo desvelado nesses tempos de coronavírus. Eu acho que eu gostaria de falar inicialmente para os irmãos e para as irmãs hoje. Beleza, Caio. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua palavra. E me parece que a gente está vivendo um momento bastante estranho, né? Você tocou no tema da espiritualidade e do jejum, né? Eu estava pensando nisso, passei o dia pensando nisso ontem, escrevi uma pastoral para o Boletim da Igreja, que não circulou, mas foi para o Facebook, né? De que a gente descobriu que a Igreja Evangélica Brasileira ela foi dominada por uma teologia estranha ao Evangelho. Embora até mesmo as igrejas tradicionais se digam tão fiéis a um evangelho, na verdade, a Igreja Evangélica Brasileira sucumbiu a uma teologia estranha a ela mesma. E a prática do jejum como manipulação, como instrumento. Eu vi ontem um vídeo compartilhado por um pastor aí da cidade de Minas Gerais, de uma grande igreja batista da cidade de Minas Gerais, que fez essa loucura que nós estamos vendo aí das igrejas do Brás, da Igreja Assembleia de Deus lá de Fortaleza, que foram loucuras, aquilo é um delírio que eles fizeram, os vídeos estão circulando aí pela internet.
Mas uma grande igreja, uma grande cidade de Minas Gerais, fez o mesmo com o seu povo. 8 horas da noite, está lá o povo, né, com um frenesi, com um comportamento delirante, achando que ali eles estão abençoando as pessoas, que eles estão servindo ao Senhor fazendo aquilo. Que coisa esquisita. Nós confundimos, nós assimilamos uma teologia que é estranha à sua própria doutrina. Eu vou aproveitar nesse momento para a gente compartilhar algumas perguntas, tá bom, Caio? E você fica à vontade para responder. E os nossos amigos, nossos assistentes que estão aí nos acompanhando, podem escrever suas perguntas, tá bom? Teve uma pergunta que foi feita por alguém aqui atrás, mas, como eu disse, que nós não iríamos levar em consideração a essas perguntas, né? E você até, de algum modo, tentou responder, né? Do pastor aí de Belo Horizonte, que pulou do barco bolsonarista, né? Mas deixa eu colocar para você 2 pontos da sua fala, Caio. Primeiro, você falou do apoio que a Igreja Evangélica Brasileira tem dado à extrema-direita no Brasil, né? Que é esse apoio fisiológico, esse apoio que é pragmático, né? Que visa resultados. E que isso aconteceria, inclusive, se houvessem outros eleitos, se os eleitos fossem outros. Bom, eu quero ponderar com você sobre isso, eu tenho minha opinião, mas não quero emitir agora, que eu quero ouvir a sua. Você não acha que existe 2 diferenças aí de tratamento? Primeiro, em relação a um governo de extrema-direita, um governo militarizado, a Igreja Evangélica, predominantemente, dá o seu apoio restrito. Mas quando se trata de um governo mais progressista, de linha mais social-democrata, o apoio é relativo. Então, nós temos uma mudança de tratamento, seria isso? Eu poderia dizer isso? Está correto isso? Você concorda com isso, que o tratamento não é o mesmo, uma vez que, quando no Brasil houve governos ditatoriais, a igreja deu apoio irrestrito e, quando houve governos progressistas, ela deu apoio relativo? Eu acho que tem 2 questões assim. A gente também não pode avaliar a igreja como se ela tivesse desmembrado do resto da sociedade, correto? A sociedade brasileira ainda é muito conservadora, né? Ela ainda traz resquícios, né? Traz na sua estrutura, no seu DNA social, resquícios de um certo pensamento tacanho, né? Contra direitos, contra a perspectiva de igualdade, né? Nós somos ainda a sociedade do... Você sabe quem que você está falando? Né? Nós somos a sociedade... E a igreja é reflexo dela, né? E a igreja é reflexo dela, né? Obviamente, e aí pensando bem, numa sociedade onde nós crescemos com uma estrutura racial, né, do escravismo condenável, uma sociedade extremamente machista, de uma sociedade que tem ódio, sim, contra minorias, né? E nesse processo todo, né, você encontra, a partir de 88, a Constituição chamada Constituição Cidadã. E nesse processo, você encontra grupos que começam a ganhar voz, as mulheres começam a ganhar voz, você tem a lei da Maria da Penha, surgem as leis de igualdade racial, enquanto isso, você tem uma sociedade que vai mascarando, né? Vai mascarando esse caudal, né, de discurso violento, né, de discurso de ódio, desse discurso misógino, né? Só que tem um momento que isso acaba se tornando uma espécie de represamento que um dia essa represa vai romper. Né? Agora,
A igreja não é imune a isso. Agora, eu concordo com você que existem certos elementos na própria fé evangélica brasileira que corroboram para isso. Corroboram para isso. Nós temos ainda teologias, nós temos ainda práticas pastorais, práticas em igrejas onde mulher não tem espaço. Nós temos aqui, eu não vou citar o nome de uma grande denominação, histórica, inclusive, que aqui em Belo Horizonte, no início de 2019, as mulheres pediram para as mulheres entregarem os seus diplomas de terceiro grau, né, os seus diplomas universitários, e fossem colocados no altar, porque elas teriam que entregar, deixar essa suposta independência mundana para cumprir a sua vocação como mulheres cristãs no seu lar. A Márcia, que está nos ouvindo, deve estar revirando aí na sala dela agora. Né? Então, assim, e nesse sentido, né, a grande questão, e eu acho que também tem todo um debate também sobre os evangélicos progressistas, que eu acho que é fundamental. Durante muito tempo, os evangélicos tidos moderados e progressistas tentaram meio que não tocar em certas temáticas porque a gente não queria assustar os irmãos. E não percebeu que um dia isso ia nos pegar na esquina. Né? É verdade. E nos pegou na esquina, porque a gente não teve a coragem histórica de enfrentar, né? Uma igreja que não lida com as questões raciais, né? Eu tenho absoluta certeza que certas lideranças negras no Brasil, evangélicas, elas não são massacradas apenas por serem progressistas. São também porque são negras. Né? Eu creio também que, em grande medida, a nossa teologia evangélica não avançou nas questões do direito e da justiça. Especialmente... E a gente sabe que, muito bem, Irênio, que a identidade evangélica é disputada o tempo todo. Sim. O tempo todo. E nessa disputa interna se disputou, inclusive, o significado da teologia de missão integral, por exemplo. Uhum. Né? Você encontra no movimento de teologia de missão integral desde grupos que queriam avançar no debate, discutir gênero, racismo, discutir desigualdade, e você encontra grupos que queriam adoscar. Né? Eu sempre brinquei uma vez conversando com o Ronilson Pacheco, dizendo que no Brasil a gente tem dois tipos de TMI, né? A teologia de missão integral e a teologia de missão integralista, né? Só falta dizer Anauê. Né? Os camisas verdes de Cristo, né? E agora também tem a teologia de demissão integral, né? O pessoal que apoiou a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que tirou o direito dos trabalhadores, que grande parte frequentam as igrejas, achando que vai melhorar. Que o povo saia de casa para ir trabalhar, né? Então, porque coloca como valor essencial o mercado. Né? A nossa teologia, existe uma higienização nos seminários evangélicos para discutir as questões de doutrina social da igreja, discutir sobre ética social nas igrejas, né? Antes de qualquer referência à promoção de direito, de justiça, de igualdade, de qualquer teoria política moderna do século XIX para cá afirme, os evangelhos já falam isso há muito tempo, né? A Bíblia há muito mais tempo. É impressionante quando né? Usam uma base para a doutrina social que vem lá do tempo do Kuyper, né? Do século XIX, lá na Holanda. Uhum. E, inclusive, de um tempo onde dominava a chamada teologia liberal. E o neocalvinista, ele defende esses princípios como sua base de doutrina social, com certeza. Você colocou muito bem isso aí. E nesse sentido, me desculpa falar também, porque eu acho que o nosso fazer teológico deve ser profundamente conectado com a nossa realidade, o nosso contexto.
Daí me preocupa muito, por exemplo, em alguns nossos irmãos que falam que são da TMI ou são moderados, né, ou que falam em teologia americana, ou em teologia latino-americana, mas citam como grande referência o Tim Keller ou o John Stott, que não estão nem aqui. Né? Enquanto os nossos irmãos latinos que fazem teologia latina, teologia brasileira, discutindo as nossas questões, são ignorados. Ignorados. Eles nem conhecem quem foi Orlando Costas. Sim. Né? Quem foi... Nomes que são, assim, produtivos, né? Como o próprio René Padilha, que é rejeitado em alguns centros de estudos teológicos no Brasil. Foi até censurado em alguns lugares. Uhum. Eu acho que é fundamental, assim, para a gente discutir um pouco, eu concordo com você que, e é claro que também tem, assim como você tem esse pessoal que é pragmático, né, que vai estar em todos os governos, tipo Ed Macedo, né, vai estar em todos ele vai apoiar, ele foi Collor, ele foi FHC, foi Lula, foi Dilma, foi Temer, né, e se for ele vai estar lá querendo apoiar também, né, então... Eu acho que é fundamental, agora, mas também é fundamental que a gente perceba que existem determinados grupos que não são, eles não estão porque querem alguma benesse do Estado. Estão lá porque tem um projeto, uma espécie de teologia política, né, e uma forma de pensar a política que se coaduna com o governo Jair Messias Bolsonaro. E aí, só respondendo a pergunta do irmãozinho que fez aqui, ele perguntou o que é que eu acho do pastor de Belo Horizonte, né? O que eu acho, querido, é o seguinte, o presidente Jair Messias Bolsonaro não pode ser acusado de algo que eu acho que jamais ele pode ser acusado. Ele nunca enganou ninguém. E avisou que faria isso. Avisou que seria assim. Quem esteve lá, assumiu o cargo no governo, bancou todas as políticas do governo e a coisa de 2 semanas saiu de lá, é aquela velha história daquele animalzinho que resolve sair do barco quando ele está afundando. O Irênio, que me segue nas redes sociais, eu disse 1 semana antes que essas figuras iam começar a sair do governo. Siga o Twitter do Profeta Caio. E isso é verdade, gente. Assim, é verdade. Alguns grupos estão... Isso. E daí o que é fundamental? As forças vão se rearticulando em torno dos seus interesses. Correto? Portanto, eu queria dizer, e aí já animar os irmãos, eu participei de uma live ontem, falei isso, ontem eu vou falar do que é agora, Irênio. Jair Messias Bolsonaro vai passar. O problema é de que alguns evangélicos, né, estão tão focados no Jair Messias Bolsonaro, tanto para adorar ou para criticar, e pessoalmente, eu que tenho um lado, devo dizer o seguinte: Jair Messias Bolsonaro é só um títere. Ou como diz no Ceará, é só um mamulengo. Ou como dizem em alguns outros locais, é só um fantoche. Porque um dia ele vai sair. A grande questão é de que ele vai sair e aqueles que colocaram ele no poder, que foi a grande mídia, que bancou, foi a Fiesp, foi os grandes empresários poderosos, vão continuar. Portanto, a nossa luta não é contra a figura política de uma determinada persona. A nossa luta é contra um sistema que gera maldade, que gera exclusão. Essas figuras vão passar. E o nosso lugar, enquanto cristãos que têm uma posição, que disputam a identidade evangélica, é reafirmar o valor da vida, é reafirmar o valor da justiça, da equidade, é reafirmar o valor da solidariedade, é reafirmar o valor da superação das desigualdades enquanto valores essenciais daquilo que nós chamamos de reino de Deus. Reino de Deus. O resto é conversa. E aí... Pode falar, querido. Você estava falando sobre essa questão de como que a igreja, o ponto de vista teológico do tratamento da pandemia do coronavírus, que é um fenômeno que todos nós estamos enfrentando,
embora até tenha os negacionistas, nós não podemos negar a realidade que está aí, né? As pessoas negam até o momento que tem alguém na família que foi infectado, quando tem alguém da sua denominação, como é o caso dos batistas, com o pastor Sócrates, né, em estado grave, numa UTI agora, tendo que passar por tratamento rigoroso, né? Então é aí que a gente acorda para o fato. E os números estão dizendo o que está acontecendo, né? Os Estados Unidos já tem 10 mil mortos, já ultrapassou a casa dos 10 mil mortos. O que a igreja faz? O que a igreja vai fazer? Qual é o trabalho da igreja? É ficar levantando a mão para expulsar o demônio do coronavírus? Ou tem alguma coisa que a gente possa fazer? Como é que uma igreja, mesmo a igreja que apoia Bolsonaro, pode reagir diante de uma realidade tão complexa como essa, que é totalmente nova para a gente? Há como separar o cuidado da igreja do apoio a Bolsonaro? Eu acho que, assim, eu sinceramente creio que a gente não deve ser tão ácido, né, ao ponto de jogar as pessoas no mármore do inferno, né? Nós não estamos nesse lugar, né? Contudo, eu acho que a minha reflexão que está para além da figura do presidente é se perguntar, porque o que está acontecendo agora no Brasil, em questões de desassistência das pessoas que estão sofrendo, é fruto de decisões que o Brasil tem tomado. Por exemplo, olha a PEC dos gastos, a PEC do teto dos gastos públicos. Começou lá atrás, né? Foi lá atrás. Olha a reforma da Previdência que jogou um monte de trabalhador sem assistência social, sem direito ao trabalho, e que é obrigado a ter que sair de casa, senão ele morre de fome. Um monte de trabalhador que entrou na situação de virou autônomo, ou foi para o trabalho informal, que não tem nenhuma cobertura social, né? Então, assim, para além até mesmo do fato de ser evangélico, né, nós, enquanto cidadãos, a gente deve reconhecer, e eu espero que a sociedade reconheça, o quanto que a fragilização do direito, dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, dos direitos a terem acessos básicos à saúde, né? E só esse ano, por causa da PEC dos gastos, que não veio no governo Bolsonaro, tirou 9 bilhões da saúde. Dá para você pensar o quanto que isso terá impacto, né, no fim disso tudo, de vidas que se perderam por falta de investimento em saúde. Né? Deve ter um lugar mais quente no inferno para caber essa gente toda. Deve ter, eu acredito que tem. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que a minha reflexão é de que tudo que tem acontecido, né, em relação a essa crise, a essa pandemia, deve fazer com que a gente reflita sobre esse sistema. Não faz sentido, Irênio, não faz sentido com que se tente, por exemplo, fazer com que os trabalhadores pobres desse país paguem a conta. Você tem, hoje, no Brasil, 6 ou 7 cidadãos que ganham quase a metade do que ganha o resto de toda a população mais pobre. Nós temos, hoje, 1% da população brasileira que, em termos de riqueza nacional, tem 8 trilhões. 8 trilhões. Se você tributa as grandes fortunas do Brasil em 3%, você teria verbo para manter salário durante 3, 4 meses dos trabalhadores para ficar em casa na quarentena tranquilamente. Sim. Mas decisão de conjunto, né? A gente está vivendo um momento que vai chegar a vez de que essa elite brasileira, esse famoso 1%, vai ter que dar a sua parcela de contribuição que deveria dar. Eu não quero dizer que eles não dão, né? Que eles devem se achar como aqueles que promovem emprego, mas há algo mais a ser feito nesse momento. E é esse algo mais
que já deveria estar sendo feito há mais tempo e que agora impõe uma urgência. Uma urgência. Eu acho que é por aí mesmo. Nesse sentido, Irene, acho que o que a gente tem que questionar muito claramente é por que num país tão rico, com tantos recursos, o Brasil não é um país pobre, tem gente agora sem ter o que comer por causa do coronavírus. Me diz uma coisa, o Brasil tem 201 bilionários. Tem 201 bilionários. O sujeito ficar com 1 bilhão a menos, ou 2 bilhões a menos, não vai deixar ele de ir nos melhores restaurantes, de beber os melhores vinhos e de fazer as melhores viagens. E com o mercado financeiro, ele recupera isso com muita facilidade. São 3 meses aí de contenção universal, né? O trabalhador já está dando a sua cota. O povo já está dando a sua cota. O que falta é esse 1% que faz toda a diferença. Mas é o mesmo 1%, que aí você vê o Roberto Injustos dizer que porcaria que vai morrer ninguém, ou então o dono do Madeiro, né, que vai dizer assim, que não importa se morrer 5 ou 6 mil. Né? Então, o que eu acho que é fundamental é que, antes de mais nada, as pessoas precisam ter compreensão que luta de classes, quem mais promove luta de classe nesse país não são os pobres, são os ricos. Sim, sim. Os ricos que mais promovem luta de classe. E eles sempre ganham. E o Brasil tem outra categoria, que é o pobre que luta em favor do rico. Né? É o pobre que acha, é o cara que acha que ganha 5, 6, 7 mil reais, ele jura que quando a gente está falando de tributação das grandes fortunas, ele acha que a gente está falando dele. É uma pena. A classe média mais abastada, né? Acho que quando se fala de grande fortuna, está falando desse salário aí de 10 mil, 12 mil, 15 mil reais que recebe. Ninguém está falando disso, ninguém está falando do seu carro, da sua casa. Mesmo que você more numa cobertura na Barra da Tijuca, não é de você que estamos falando. Não é de você que se fala quando se fala de tributação das grandes fortunas. É de uma categoria que não aparece nos nossos relacionamentos, que nós não vemos. Nós não vemos. Esse 1% não frequenta os mesmos lugares, as mesmas escolas, os mesmos hospitais que a população frequenta. Isso é fato. Nós estamos vendo isso aumentar cada vez mais. E nem é o Gabigol também. Porque o cara que paga o Gabigol... O cara que paga o Gabigol ganha muito mais do que o Gabigol. A crise de 2008 revelou para o mundo quem são esses. Que enquanto os bancos quebravam, os grandes aplicadores, os grandes investidores saíam para comemorar com suas champanhes, seus carrões. Eles fizeram isso e foi um escândalo. E para resolver o problema dos bancos deles, eles tiveram que contar com a ajuda, com a intervenção do Estado, mesmo pregando a ideia do Estado mínimo. Então, é como você disse, eles é que promovem a luta de classe mais autêntica e também, por coincidência, eles são sempre os vencedores. Deixa eu colocar para você uma pergunta. Hein? E aí eu só vou citar o Kuyper que diz, né, que os calvinistas, neocalvinistas no Brasil parece que não leem, né, que o Kuyper diz que na luta de classes entre pobres e ricos, Jesus fica ao lado dos pobres sempre. Sempre, com certeza. Deixa eu te colocar uma pergunta, ela está aí nessa definição, ela não é muito ligada àquilo que nós estamos falando, mas vale a pena fazer um comentário para atender a pessoa que está acompanhando. Ele diz assim: a democracia ocidental teve base no protestantismo. Essa lógica sempre foi neoliberal? Eu acho que a versão oficial do protestantismo, né, a versão oficial que se vê do protestantismo é muito editada, né? A gente fala muito pouco das tradições protestantes que questionaram o sistema. A gente fala muito pouco, por exemplo, do social gospel. Né? A gente fala muito pouco das tradições da reforma radical, que falam sobre justiça social,
né? O que eu acho, né? O que eu acho é de que existem outras narrativas dentro do protestantismo que não necessariamente assumem essa lógica do ultraliberalismo, como é da nova direita cristã americana, né? Sim. Cabe a nós, em primeiro lugar, não tornar essa como a única construída pelo campo protestante, né? Pelo campo evangélico. E eu acho que o que é fundamental é da gente reconhecer outras narrativas, especialmente o Irênio falou aqui do Orlando Costas, que é um teólogo excelente da latino-americana evangelical, que pouca gente leu, né? Também acho muito claro, e aí desculpa se vai parecer um tanto grosseiro, os nossos irmãos agora isentões que agora resolveram sair do muro, né? São irmãos que agora estão aproveitando que a fragilidade do governo, porque agora estão se sentindo, né, que o chão agora não está tão molinho, né? A bolinha está no pé, né? Mas é interessante como, por exemplo, eles ainda não fazem a crítica que deve ser feita, né? Não enfrentam o sistema como deveria ser enfrentado, né? Mesmo quando a gente faz os debates em relação às temáticas sobre gênero, sobre inclusividade nas igrejas hoje. Né? Então, o que eu acho, e aí foi feita aqui uma pergunta sobre os evangélicos progressistas, o que eu acho é que os evangélicos progressistas têm que se articular. Tem que se articular em torno das... aqui para o pessoal ler. Sim, é essa aí, né? Isso. O que eu acho é que, em primeiro lugar, a gente vive muito ainda no limiar do que aconteceu com Dietrich Bonhoeffer lá na Alemanha nazista, né? E o que pessoalmente eu acho é de que o nosso lugar agora é o lugar da gente começar a fazer sinergia. Me parece, né, que as grandes denominações elas tornaram um espaço árido para isso. Nós temos irmãos que estão em grandes denominações, que estão resistindo nas grandes denominações, mas que, por mais que eles queiram participar, eles não têm nem voz nem vez, porque cada vez mais há outros interesses para além do interesse do reino dentro das grandes estruturas denominacionais, e que geralmente estão ligados a status, a poder, a influência, a acumulação, que é tudo aquilo que a gente prega enquanto um evangélico progressista. Eu vou fazer a última pergunta, a pergunta que está aqui, que também é só para a gente fechar o nosso papo. Você vai responder essa pergunta e depois nós faremos as considerações finais, tá bom? A pergunta é: os evangélicos no Brasil têm consciência da sua posição na pirâmide social? Então, eu acho que não é um problema só dos evangélicos, não. Eu acho que um problema da sociedade brasileira é a pouca consciência de classe. Mais ainda, o que é mais preocupante? O Paulo Freire fala algo interessante: quando alguém não é educado de forma libertadora, ela tende a reproduzir os valores dos opressores, né? Quando o pobre não é educado de forma libertadora, ele tende a reproduzir os valores daqueles que o oprimem. Então, é interessante como que, por exemplo, nós somos uma sociedade de um bando de Pato Donald desejando ser o tio Patinhas. Nós somos uma sociedade onde nós reclamamos da pobreza, mas o nosso sonho é poder oprimir, né? O que eu acho que é fundamental hoje na igreja é retomar a formação teológica nas bases da ética social e do significado do reino de Deus. O reino de Deus, a mensagem evangélica, a boa notícia do reino de Deus é que nesse reino aqueles que estão à margem são bem-vindos. Não existe mais nenhuma diferença. Por isso que Jesus ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio apregoar o ano do perdão, o ano da justiça. Ele veio apregoar e nos ensinar que a sua imagem e semelhança deve ser reconhecida naqueles que estão em situação de vulnerabilidade. E se você é incapaz de reconhecer o Cristo na imagem do pobre, do necessitado,
do carente, do desvalido, daquele que sofre com a violência, da mulher que apanha do marido, do negro que sofre o racismo, você é incapaz de reconhecer o próprio Cristo. Porque se você diz que ama isso mesmo, a Deus e não ama ao seu irmão que você vê, se você diz que ama a um Deus que não vê e não ama o seu irmão, você não ama a Deus. E aí essa dimensão é ética. O João diz que é um mentiroso. Você faz isso, você é um mentiroso. Sim, sim. E o que é fundamental assim na igreja e o que é fundamental na experiência cristã, que a gente precisa reconhecer isso, assim, que a gente está muito distante dessa espiritualidade, porque a grande jogada da espiritualidade cristã, judaico-cristã, é essa, Herênio. Por que Deus proíbe? Por que Deus proíbe a adoração de imagens? Por que Deus proíbe o povo de Israel a não fazer imagens? Será que porque Deus não gosta de artes plásticas? Será que é isso? Na verdade, Deus proíbe a adoração de imagens ou as imagens de escultura, né? Porque ele não deseja ser reconhecido em coisas, ele deseja ser reconhecido nos corpos dos homens e das mulheres. Ele deseja ser reconhecido no outro. Sim, exatamente. Né? Quando a gente deixa de reconhecer Deus no outro, o nosso culto é idolátrico. Sim. Por isso que não adianta você fazer louvorzão, jejum, acampamento, se a tua adoração não te leva a ser mais solidário. Amém. Caio, vamos terminar? Amém. Você tem aí alguns minutinhos, 1 ou 2 minutos, para você fazer suas considerações finais e sua saudação aí para o pessoal. Olha, o que eu gostaria de dizer, Irênio, é basicamente o seguinte: o que eu gostaria de dizer é de que a gente tem um trabalho muito grande pela frente, né, nos próximos meses, próximos anos. A minha oração é de que todas essas questões que a gente tem vivido façam com que a gente tenha uma fé mais madura e que a nossa oposição não é a um governo, mas é contra esse sistema idolátrico, que gera morte, que gera exclusão, que gera negação da vida. E nós proclamamos o Deus da vida, o Deus que abraça aqueles que esse sistema deseja destruir. A minha oração é essa, e eu peço que os irmãos se unam a gente nessa mesma oração, nesse mesmo clamor. Orem pelo Brasil, não tem problema nenhum vocês jejuar, mas quando vocês jejuar, lembre-se daqueles que estão passando agora fome. Lembre-se desses. O resto, irmão, seja voz de Deus nesse mundo para abençoar as pessoas que estão à margem. Acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar, e agradecer pelo espaço. Irênio, que Deus abençoe a tua igreja, abençoe os irmãos que estão aqui, os irmãos do grupo, e que a gente possa seguir em paz na força do Senhor. Amém. Caio, eu queria te agradecer por essa disponibilidade. Você entrou para a história do nosso grupo, porque você foi o primeiro a fazer a participação na nossa roda de conversa inédita online, né? E isso é significativo, acho que muito bom mesmo, que a gente tenha participado juntos aqui desse momento. Eu gostaria de agradecer também aos nossos irmãos, amigos, as pessoas que estão aí nos acompanhando. Obrigado pela tolerância da nossa falta de habilidade a lidar com essas novas tecnologias. Estamos todos aprendendo, estamos nessa fase inicial de aprendizagem. E queria também convidar você. Eu tenho conversado com o pastor João e, muito provavelmente, enquanto durar a quarentena, nós faremos outras rodas de conversa. E, possivelmente, sempre às segundas-feiras, às 21 horas. Hoje mesmo conversei com a irmã Sandra, do movimento da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, para nós fazermos essas parcerias
como nós estivemos junto com o Caio da Rede Fale, nós também mobilizarmos pessoas de outros movimentos para a gente continuar fazendo esse serviço para o reino, né? Enquanto a gente está impedido de estarmos juntos, de nos congregarmos, a gente poder fazer isso à distância. Muito obrigado a todos. Caio, vamos encerrar por aqui. Um abraço para você. E tomara que a gente não se encontre só nos congressos da Soter, né? Sim, sim, sim. Um abraço. Nos cenários também, tá bom? Felicidade. Amém. 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 Abraço.